Fala galera, Renato Mani Moicano aqui. Se você tá assistindo isso aí do Neida, meu brother, faz o L, deixa o like e vamos embora pro vídeo. Você falou do Volkanovski. Você acha que dá tempo dele ter um segundo reinado? Porque realmente o cara é um fenômeno, né? Quebrou aquele tabu de que nunca um campeão acima de 35 anos tinha sido nessas categorias mais leves, né? Tinha conseguido chegar ao topo nessas categorias. Eu acho que não tinha nenhum cara de 35 para ganhar o cinturão e ainda mais retomar o cinturão. Exatamente. Ele chegou nesse posto. Você acha que ele tem chance de ter um segundo reinado ou é algo agora nessa fase? Só dele já ter conquistado já tá bom, de repente vai depender do encaixe técnico. Como que você vê essa segunda passagem dele pelo topo? Toda luta depende de um encaixe técnico, sim, né? Toda luta depende do encaixe técnico. Você pode para ele antes, qualquer coisa que vinha... Era, exato. Isso é uma boa, mas isso é verdade. Tipo, ele dominou todo mundo. Do mesmo jeito que tá mais ou menos o que tá parecendo que vai acontecer com o Topuria, né? Se ele tivesse ficado no peso pena, eu não sei como vai ser no peso leve, mas um cara que... O Volkanovski, antes dele perder pro Islam e depois pro Topuria, era um cara que a gente não via brechas para vencer ele. Exatamente. E a brecha que parece para vencer ele é o nocaute. Então, eu acho que ele tem que procurar agora lutas, porque mesmo ele tendo se recuperado do knockdown, deu para ver que o queixo dele não é mais o mesmo, ele tomou um knockdown. Então, eu acredito que ele tinha que pegar lutas tipo com o Evloev, que é um cara grappler, porque no grappling ele também é bom, se tá bem, consegue bater. Então, se eu fosse ele, eu ia escolhendo lutas com caras que são menos strikers, são mais grapplers. Tenta ganhar 1 ou 2 lutas aí e se aposentar, porque uma hora chega. Tem que entender... Vai fazer 37, né, se não estiver enganado. Tem que entender que ele tá mais perto de acabar do que de começar. Mas eu não acho que isso vai ser a rota dele, não. Eu acho que essa aí vai ser a rota de muitos lutadores que tiveram sucesso e ficam apaixonados pela vitória. Pelo poder, por essa coisa das pessoas se lembrarem dele. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando ele teve a luta com o Islam, pegaram um clipe dele chorando, dizendo que quando ele não tá no camp... Ele usando álcool, né, pra mascarar os pensamentos. Tipo assim, se você não estiver bem com você mesmo, isso acontece muito com o atleta. O cara não tá bem consigo mesmo, e aí ele usa o treino e a competição como uma válvula de escape, porque aí ele usa toda a frustração, a energia para treinar. Só que o que o cara tem que entender é o seguinte, uma hora ele vai ter que transicionar da luta. Se você não ficar melhor, você tá fudido. Que aí quem que você vira? Esses caras que não conseguem... Exato, você não consegue parar de lutar. Michael Chandler. Exatamente, você não consegue parar de lutar porque o cara fica pensando, cara, essa é a única coisa que eu sei fazer. Eu só sou bom nisso. E ainda mais, as pessoas só gostam de mim por causa disso. E a verdade, velho, é que uma hora vão te esquecer. Eu costumo falar isso. No outro dia eu falei isso na gringa americana, me crucificaram. Eu falei, daqui a 30 anos ninguém lembra do Khabib. E mesmo se lembrar, daqui a 50 vão esquecer. Mesmo se lembrarem, ele vai morrer e foda-se, tá ligado? Então, meu brother, não se preocupe com o legado. Aí o cara usou uma boa... Eu vi num comentário... Contra-argumento. O cara usou um bom contra-argumento. Ele falou o seguinte, o Moicano tá falando de legado porque ele não tem legado nenhum. Então fácil. É fácil você falar, legado não importa se você não tem legado. Isso é um bom argumento. Se você olhar... logicamente faz sentido. Eu não fui campeão. Se eu fosse campeão, eu poderia falar, meu legado de campeão. Mas eu não sei. Mas o que me parece é que a gente fica muito preso nisso, no que os outros acham, em legado, no que eu vou fazer, e aí você acaba se limitando a sua vida. Então, o que as pessoas têm que entender é que depois de ser lutador, você vai ter 30 anos de vida pela frente. Imagina você ser um louco que tá com 50 anos querendo lutar. Tem aí ainda. O GFL tá aí pra isso. Exatamente, 50 anos querendo lutar e meio que perdido. O cara não sabe o que fazer. Ou às vezes o cara não conseguiu juntar dinheiro, ou às vezes o cara juntou dinheiro, mas tipo, não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não tem nada. Então eu acho bom o Volkanovski começar a pensar em aposentadoria, pensar que legado é passageiro. E essas ideias que eu tô te falando não são da minha mente. Você tem um cara aí, procura aí, Marcos Aurélio, o cara mais poderoso de Roma, foi o imperador romano, que é um ícone do estoicismo, e ele falava, do que adianta lembrar o meu nome daqui a 1000 anos? Se eu já vou estar morto, eu não vou colher nenhum fruto disso, não faz nenhum sentido, entendeu? E é um cara que podia ter tudo e falava, velho, não é isso que é a vida. Então eu costumo entender isso como um choque de realidade. A gente teve uma conversa antes aqui e a gente falou sobre o YouTube, sobre como isso nos envaidece, sobre, né, como às vezes você fica grandão porque você tá grande, mas calma, que o tombo chega. E quando o tombo chegar, ninguém vai lembrar de você.
E mesmo se lembrarem, eles não estão gostando de você, eles estão gostando de quem você é no momento. Exatamente isso. Eles estão gostando de quem você é no momento, entendeu? Então, é um conselho que eu dou pra galera que é lutador, já vai se preparando, que a tua hora vai chegar, e se você não estiver preparado, vai ser mais difícil. É o que acontece quando a gente vê a derrota, né? Você, a pessoa, o lutador, tem o fã-clube até o tombo. Quando cai, pô, já não presta, não vale nada. A gente vê vários caras... A gente viu o Petrino, eu posso citar um brasileiro aqui, 26 anos, 27, Caralho, moleque Petrino, novo, bizarro. Talentoso pra caramba, sofreu 2 revés, a galera tá tirando o maluco como se não tivesse condição de dar a volta por cima. Mas então, mas Vai a ao culpa... encontro disso que você fala. Exatamente, mas a culpa, eu não sei como é que o Petrino reagiu a isso, mas de qualquer forma a culpa é do Petrino ou do lutador, no caso, se deixar isso influenciar. Porque o público tá aí pra fazer isso. Desculpa aí a quem tá assistindo, mas a maioria é burra, né? A maioria é burra, a maioria é pobre, a maioria é gorda. Talvez isso seja ruim de falar. Qual que é a analogia se de você uma pra quiser. outra? A analogia é o seguinte, foi o que eu falei Qual no meu... a ligação, Deixa né? eu fazer a ligação, porque eu também tô lendo um outro livro aí, que eu inclusive recomendo a vocês. Seguinte, a mentalidade anticapitalista, que é você transferir a tua culpa, o teu erro, para algo maior, seja para o Estado, seja para a sociedade. Então, se você está numa sociedade como a dos Estados Unidos, que tem um judiciário ok, que tem um sistema econômico ok, ou seja, se você é padeiro ou se você é advogado, você tem uma chance de ter uma vida melhor do que em outros países que a situação econômica não é tão grande. O que é que isso quer dizer? Que quando você nasce num lugar de oportunidade e você não consegue, por algum motivo, se dar bem economicamente, você não aceita essa culpa e você joga essa culpa para o sistema, para o Estado. Você diz, o problema é que é isso ou aquilo. E aí eu fiz um post no Twitter dizendo exatamente isso. A verdade é que a maioria das pessoas é gorda porque ela não treina, ela come, é simples. Você come mais do que você gasta. Você não tem dinheiro muitas das vezes porque você gasta mais do que você ganha. Vou te dar um exemplo. Eu não quero entrar muito em política, mas é um exemplo que é um estudo. Lembrando para fazer o L de like. O L de like. Faço o L de like. Sem romantização política, sem amores políticos, ninguém tá nem aí pra você. Brincadeiras à parte, é verdade. É verdade. Quem idolatra político é um idiota. Meu irmão, velho, é por isso que eu falo. De qualquer lado, hein, galera. Mas por isso que eu tô te falando. Por quê? Porque saiu uma matéria aí dizendo que a porcentagem é mais de 60% de pessoas que ganham Bolsa Família e que gastam em cassino online. Você viu essa matéria? Se vocês derem um chat GPT aí, vocês vão ver. O que é isso? O cara tá sobrevivendo de assistencialismo e tá gastando o dinheiro que ele poderia usar para qualquer outra coisa, inclusive para comer. O que é isso? Se não educação, se não moralidade, civilidade. Então por isso que eu tô te falando. A maioria dessas pessoas é pobre porque não consegue sair, papo de coach, dessa mentalidade de escassez. Eu não queria falar mentalidade de escassez, é mais desse ciclo vicioso, intergeracional de famílias e tal. Só que, por que eu tô te falando isso? Porque isso se transmite pra luta. Geralmente a culpa do público entrar na sua mente é sua. Foda-se o público. É o que eu te falei. A maioria, velho, não vai conseguir fazer as paradas porque é difícil. Vê no YouTube. Quantas pessoas fazem YouTube? Sim. Quantas pessoas tiveram o mesmo reconhecimento que tem você? Mas aí, existe sorte, existe. Mas existe trabalho, existe o reconhecimento, existe algo especial, velho. Tem pessoas que têm algo diferente como lutador, eu reclamar. E aí o cara quis me pegar e falou o seguinte, beleza, então as pessoas são assim e você perdeu a luta porque você não treinou tanto quanto o Makhachev. Eu falei, não, eu perdi a luta porque hoje o Makhachev é um lutador melhor que eu. Simples. Mas quantos lutadores falariam isso? Quantos lutadores iam pegar e falar, não, fulano de tal é melhor do que eu? Que aí isso volta no que você falou no teu ego. Exato. E é reconhecer a superioridade do outro. Porra, o Makhachev é superior a mim. Isso quer dizer que eu fico tranquilo com isso? Não, eu não acho bom. Eu, como lutador, isso mexe com o meu ego. Eu quero melhorar, mas eu tenho que reconhecer a realidade para poder mudar ela. Se eu nem reconhecer a realidade, eu posso falar, como muita gente falou para mim, Moicano, você pegou a luta com um dia, você não estudou. Isso tudo pode ser verdade, mas não faz diferença nenhuma, porque o mundo não se importa com nada. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Olhar a realidade. Qual é a realidade? O Makhachev hoje é um lutador melhor do que eu. Provavelmente amanhã também. Entendeu? Provavelmente amanhã também. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder para ser um lutador melhor, para um dia vencer ele, velho. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja impossível. Eu acredito que um dia eu posso ser melhor que o Makhachev. Eu posso falar isso com o coração tranquilo. Eu acredito que um dia eu posso ser melhor que o Makhachev. Porque depende de mim. Entendeu? Depende de mim eu tentar melhorar.
A gente pode botar um monte de fatores aqui, mas aí a gente vai já divergir. Não sei nem se faz sentido, né? Concordam com o Renato Mano e Moicano? Filosofou e filosofou bonito. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e fiquem ligados que tem mais uma parte vindo por aí.